Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade com profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo que a gente fala sobre um tema impactante com relação a Day Trade, que eu chamo carinhosamente de Fala Day Trader, que eu bato um papo com vocês. Já vou pedir para você aqui deixar seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal, é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais gente. E nós vamos falar do tema Day Trade, é enxugar gelo? E é um tema muito interessante, por quê? Esses dias um amigo do canal mandou mensagem para mim lá no Instagram, tá? Mandou um direct para mim, eu costumo responder, e ele até ficou agradecido, ele falou, Adriano, raramente alguém me responde, e dificilmente alguém me responde por áudio, tá? E eu optei por responder por áudio, porque às vezes é mais fácil, eu tô ali, eu clico no botão, eu falo, eu respondo, eu leio, eu não preciso escrever, porque de fato naquele momento não dá, e eu vou perder o raciocínio com relação à pergunta dele. E ele falou, putz, cara, eu já estou operando há um tempo no mercado financeiro. E ele me deu todo o relato das operações dele. E normalmente, como eu converso com o pessoal, eu deixo tudo muito bem aberto. E falo, não vou te expor, deixa aqui as suas informações que a gente vai bater um papo. E eu vou tentar te ajudar dentro do que eu posso, no tempo que eu tenho e com a informação que eu obtenho aqui para te passar. E ele contou a história dele, falou, já estou um tempo no mercado financeiro e eu estou enxugando o gelo. Pior, depois de muito tempo enxugando o gelo, eu estou negativo. O que eu faço? Me ajuda. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou ajudar ele? Como é que eu vou entender o que está acontecendo? E aí eu explorei um pouco mais. Eu falei, cara, conta um pouco mais. Quanto tempo você está no mercado? Que operação você segue? O que você faz? Enfim. E ele me relatou que ele já tentou de tudo. Ele falou, cara, eu já tentei de tudo, já investi uma boa grana no mercado financeiro, eu estou com pouca grana agora, não consigo investir em mais um curso caro. O último que eu comprei, ele pagou 5 mil reais. Eu falei, nossa, cara, é um curso realmente, um investimento bem alto que você fez. E ainda questionei ele sobre a pessoa que ele aderiu a esse curso, se respondeu a ele alguma coisa com relação a esse tema, até porque seria mais adequado se ele comprou o curso de alguém e também pelo preço, um investimento alto desse tipo, ele ir lá e questionar a pessoa, não emparedando, não é esse o objetivo, mas para ele entender, porque eu não sei o que ele aprendeu lá, não sei qual era o objetivo do curso que ele fez, o que estava ensinando ali. E ele me falou que tinha uma questão híbrida, lá tinha informação de gráfico e também tinha alguns elementos de fluxo. E dentro dos elementos de fluxo ele me explicou o operacional dele, que eu tentei entender frente ao que eu conhecia, e falou que tinha lá as informações que ele fazia a leitura. E dentro desses elementos ele se baseava muito, se pautava muito nos maiores períodos, nos maiores locais de negociação. Ele falou que ele tinha um indicador que ele olhava bastante que mostrava quais eram os pontos de maior negociação. Ele falou, cara, mas não adianta. Hoje eu ganho, amanhã eu perco. Aí passa a semana eu estou negativo. Aí depois na outra semana eu estou positivo. E no final do mês eu estou levemente negativo. E no outro mês eu estou levemente positivo. Aí passa lá 5, 6 meses eu perco tudo. Eu fico muito negativo. Aí depois eu fui recuperando aos poucos. Quando eu estou perto de recuperar eu perco de novo e fico negativo de novo. E aí... vale aqui a pergunta, você está vivendo esse cenário? Você aí do outro lado da tela, você me assistindo aqui, eu sei que é chato ficar expondo isso, deixar isso aqui relatado no comentário dos vídeos, eu entendo você, tá? Eu entendo, mas eu vou falar para você, mais chato, sabe o que é? É postar aqui para vocês Day Trade na conta real todos os dias, no esforço grande para mostrar para vocês a realidade do mercado financeiro. Na expectativa realmente de que eu saiba que eu estou trazendo algo de valor para vocês. Então eu preciso da sua ajuda agora, você que me acompanha. Acho que você que é novo aqui, de repente você caiu de paraquedas aqui nesse canal ou nesse vídeo e está vendo esse vídeo agora, não sei que momento da sua vida você está vendo esse vídeo, se já é day trader, se não é day trader, se já tem experiência no mercado ou não. Mas você que me segue já aqui, vou pedir a sua ajuda. Há quanto tempo você está tentando operar e você está enxugando o gelo? Até para entender um pouco mais e poder também trazer mais temas com relação a isso. Isso tem valor para você? E aí, conversando com ele, eu cheguei à solução que vai parecer uma coisa repetitiva para quem já me acompanha. Vai parecer, fala, Adriano, mas você fala isso sempre, você repete, e é isso, eu entendi. Mas é a realidade, gente, essa é a verdade. Eu não tenho como falar uma coisa que eu não sei se vai dar certo ou não. Eu só posso repetir aqui e falar para vocês o que eu sei que vai dar certo. E de novo, eu vou falar a mesma coisa para vocês. Eu falei, cara, você está adotando estratégias demais. Você não está adotando uma única estratégia. Eu até indiquei a ele, eu falei, olha, tem o livro do Malcolm Gladwell, chama Outlier, Fora de Série, é um livro fenomenal para você assistir, mas leia esse livro com o entendimento de eu preciso ser bom em uma única estratégia. Senão, de fato, você vai enxugar gelo. Tá? E eu voltei à velha história, que eu acho que eu já contei aqui para vocês diversas vezes, do Emu. E quando eu vi essa história pela primeira vez, acho que foi há 20 anos atrás, eu tenho 38 anos hoje, 38 anos de vida, acho que eu tinha uns 18, 19 anos quando eu escutei essa história. Então já faz muito tempo, mas eu nunca mais esqueci ela. Foi logo quando eu comecei a minha carreira na área comercial. E aí, uma pessoa especialista e já experiente no mercado, na área comercial, ele contou a história do Emu. Ele falou que uma tribo de aborígenes
e eu vou contar essa história para vocês aqui, recebeu, tá, um estudioso. E o estudioso queria saber como os aborígenes viviam na Austrália. Então, ele conversando com lá o cacique dos aborígenes, que eu não vou lembrar o nome aqui para trazer para vocês, mas conversando com o manda-chuva dos aborígenes, ele falou, olha, o que a gente vai fazer? Tá? Ele falou, o que os homens fazem, o que as mulheres fazem, como é que é a organização da tribo? E ele falou, olha, a tribo, ela tem eu vou trazer para você, como é muito ampla, eu vou trazer para você um ponto da tribo. E o ponto da tribo que eu vou trazer para você é caçar comida. É mais importante aqui a gente caçar comida, porque precisa alimentar a tribo, porque precisa ter comida para que a gente coma. Afinal, um dos grandes anseios da nossa vida é poder nos alimentarmos bem. É um dos grandes problemas também que a gente tem. Então, nosso objetivo sempre é ganhar dinheiro e no final, a grande maioria das vezes, é para que a gente possa se alimentar bem e ter uma boa vida, uma vida confortável. E aí, o aborígene disse que dessa tribo, o mais importante eram os caçadores de comida, e ele explicou como eles se preparavam, e o que eles comiam, e qual era a principal caça deles. Na verdade, qual era a única caça deles, e porque eles eram tão especialistas naquela caça. Ele disse que eles caçavam emus. E o que é um emu? Um emu é como se fosse um avestruz pequeno. Um avestruz pequenininho. Então ele falou, a gente se prepara para caçar emu, e a gente vai lá e caça o emu. Esse é o nosso objetivo. E aí ele falou, você quer fazer parte desse processo? E esse estudioso disse, eu quero fazer parte desse processo. E aí ele foi fazer parte do processo para caçar emu. Então ele chegou um dia antes dele saírem para caçar emu, ele se preparou. Ele foi lá, fez a pintura do emu no corpo, que todos os caçadores faziam, e aí depois da pintura do emu tinha um evento. E no evento era a dança do emu em torno do fogo. E ele acompanhou o pessoal fazendo a dança do emu. Então ele foi lá, se pintou, depois fez a dança do emu e se preparou na dança do emu e viu todo aquele evento, a tribo toda assistindo aqueles caçadores fazendo a dança do emu, e esse era o evento deles, para que eles se preparassem para caçar emu, e depois eles sentavam ao redor da chama, fazendo um círculo, e começavam a contar a história dos melhores dias de caça, e quando eles mais caçavam emus. O que aconteceu naquele dia? Veja bem, olha que importante, o que aconteceu? Qual foi o momento que eles conseguiram capturar mais emus para alimentar a tribo? O que eles fizeram naquele dia? E aí eles iam dormir. Acordava de manhã, eles tomavam café da manhã e eles faziam a oração voltada para o emu, para caçarem emu. E aí se iniciou-se uma trilha no meio da floresta para caçar emu. E eles estavam lá naquela floresta, na trilha, caçando emu, se preparando para caçar emu, e esse estudioso passou e viu um wallaby. E para quem não sabe o que é o wallaby é um canguru pequeno. Ele falou, olha ali um wallaby, a gente pode caçar o wallaby, tem carne também, olha, é proteína, vai alimentar a tribo, tá ali, tá dando sopa, por que a gente não pega o wallaby? Aí o líder dos caçadores falou, não, a gente se preparou para caçar emu, a gente vai caçar emu. E eles continuaram o caminhar. E aí eles trombaram um cervo. Ele, olha só, um cervo, ele é grande, ele tem muito mais proteína, muito mais carne, vai alimentar muito mais gente. Por que a gente não caça um cervo? E aí de novo o mestre, que estava orientando todo mundo na caça, o líder da caça, conversou com ele e falou, não, mas a gente fez a pintura do emu, você lembra? A gente conversou sobre caçar emu, a gente está com foco aqui em caçar emu, a gente tem que caçar emu. E aí ele interrompeu pela terceira vez. Ele, olha só, tem um javali ali, está muito perto, o javali está dando sopa. Por que a gente não caça o javali? Aí o líder da tribo chamou ele de canto e falou, olha, você lembra que você fez a pintura do emu? Ele falou, sim, eu lembro. Você lembra que você fez a dança do emu para todo mundo ver ali, a dança, a tribo inteira? Ele, não, sim, eu lembro. Aí você lembra que você sentou ao redor do fogo e todo mundo contou ali, os caçadores contou a história sobre uma caça muito boa com relação ao emu, e estava toda a tribo assistindo e ouvindo aquela história? Ele, sim, eu lembro. Aí você lembra que a gente teve uma boa noite de sono, acordou, tomamos um bom café da manhã, tá? Isso muito em detrimento ao que a tribo nos ofereceu, para que nós estivéssemos bem alimentados, para que a gente conseguisse vir aqui caçar emu, e a gente fez a oração do emu? Ele, sim, eu lembro. Ele falou, tinha a oração do wallaby? Não. Tinha a oração do cervo? Não. Tinha a oração do javali? Não. É porque a gente vem aqui caçar emu. A gente só tem que pegar o emu. Só isso. Vamos caçar o emu. A gente precisa do emu. A gente se preparou para o emu e a gente sabe caçar emu. A gente sabe como capturar o emu. A gente sabe como armazenar o emu. A gente sabe como o emu se comporta. A gente sabe aonde eles se localizam. A gente sabe o que eles fazem. Então a gente vai caçar emu. E eles caçaram o emu. E depois de toda essa história, o que o estudioso aprendeu? Se você se preparou
em todo o contexto, em toda a nuance, em toda a sua situação, para que você executasse um processo de caça, e naquele processo de caça você quisesse um único animal, porque você entendeu, mapeou, estudou e entendeu todo o comportamento daquele animal, o que fazer para caçar aquele animal e consegue caçar uma quantidade de volume maior do que aquele animal que vai sustentar a tribo, então caça aquele animal. Aí você fala, Adriano, o que isso tem a ver com day trade? Não tem nada a ver com day trade. Eu falo para vocês, tem tudo a ver com day trade. Você vai, você estuda day trade. Aí você estuda day trade e você estuda diversos setups. Aí você tenta um setup durante, sei lá, 3 meses, 6 meses. E aí você viu que de repente, por algum motivo, ele não deu certo e você vai e tenta outro setup por mais 3 meses, um mês, uma semana, não sei. E aí você vai e muda para outro setup e você fica mudando. Aí você vai e aprende um elemento novo, alguém vai e comenta, não, se você colocar esse elemento no gráfico, você vai conseguir extrair recurso financeiro. E aí você vai e coloca. Não, se você colocar mais dinheiro, se você entrar numa operação com um volume financeiro maior, se você usar alvo de FIBO, se você não usar alvo de FIBO, se você usar um indicador X, se você usar um indicador Y, se você usar como oscilador de tendência o estocástico, se você usar como oscilador de tendência o IFR, se você usar como oscilador de tendência um outro tipo de oscilador de tendência, se você usar média móvel sim ou não, se você usar o Naked Trade, quando não tem nenhum indicador, e aí você recebe diversas informações, você sai fazendo tudo. Você se preparou para o Day Trade? Você se preparou para saber fazer uma leitura dentro do que você precisa? E você se preparou para executar o setup dentro do que você precisa? Você se preparou para, quando acontecer um movimento contra você, você está preparado e você estopar no seu gerenciamento de risco? Você se preparou de fato para o mercado e você executou? Não. Então você está enxugando gelo. Se você está passando por isso, se você já passou por isso, se você entendeu o que eu falei, deixa aqui nos comentários desse vídeo, é muito importante. É muito importante para saber se você está entendendo o que eu estou falando. Que não adianta estudar day trade, estudar análise clássica, estudar gráfico, tomar stop, estudar mais. Aí você vê um cara da internet, ou você vê um amigo, ou você vê um outro conhecido comentar de day trade, falar que você tem que fazer uma coisa diferente, aí você faz, você coloca em prática, e aí você não executa uma única operação. E aí você não tenta aprender e não se esforça a aprender um único modelo operacional. E aí isso vai te conduzir, infelizmente, a enxugar gelo no mercado financeiro, na modalidade day trade. Bom, pessoal, fico por aqui. Amanhã nos encontramos de novo às 8 horas da noite para a gente bater um papo sobre um tema relevante com relação a day trade, mais um Fala Day Trader. E eu, no final de todos os vídeos, digo para vocês, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.